Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, finalmente, iniciamos o estudo dos cordados, animais que fazem parte do filo Chordata, aqueles indivíduos que estão no topo da escala evolutiva. Os cordados são animais que apresentam estrutura conhecida como notocorda, que é um bastão celular rígido que exerce função de sustentação e que se localiza no lugar que posteriormente será ocupado pela coluna vertebral. Cuidado, a notocorda ela não se transforma na coluna vertebral, ela desaparece, isso nos vertebrados, ela desaparece para dar espaço à formação da coluna vertebral. Mas nem todo cordado é vertebrado. Existem cordados que não chegam a formar a coluna vertebral. A maioria dos cordados tem uma notocorda temporária, ela tende a desaparecer ao longo do desenvolvimento embrionário, mas em alguns essa estrutura é permanente. Além da notocorda, os cordados apresentam um tubo nervoso dorsal, localizado no dorso. Os cordados apresentam ainda fendas branquiais faringianas, permanentes ou não, e uma cauda pós-anal, estrutura alongada, que se localiza após o ânus. Os cordados são ainda todos eles animais triblásticos, formam os 3 folhetos embrionários, são celomados, apresentam celoma, formam celoma quando embriões, são deuterostômios, o blastóporo, primeira abertura embrionária, dá origem ao ânus e apresentam todos simetria bilateral. Os 3 grupos de cordados são tunicados, cefalocordados e craniados. Temos cerca de 3.000 espécies de tunicados, em torno de 30 espécies de cefalocordados e a maioria, em torno de 58.000 espécies, são de craniados. Os tunicados levam esse nome por conta da presença de uma estrutura que reveste o corpo, que nós chamamos de túnica, que estranhamente é muito semelhante à celulose. O outro termo, urocordata, ou urocordados, se dá pelo fato de a notocorda estar presente apenas na cauda da larva. Eles são encontrados no mar, de regiões desde regiões equatoriais até regiões polares, podem ser isolados, podem ser coloniais, reproduzem-se tanto assexuadamente por brotamento quanto sexuadamente, quando liberam seus gametas na água. A fecundação acontece na água, fecundação externa, portanto, eles apresentam fecundação externa, forma-se uma larva que nada por um certo tempo, fixa-se em um determinado local e origina o adulto. Os animais adultos são filtradores, a água circula pelo seu corpo e os nutrientes são assimilados. Eles apresentam um sifão inalante, por onde a água penetra, e um sifão exalante, por onde a água é expelida. E ao longo desse movimento, na medida em que a água faz esse movimento de entrada e saída, tudo aquilo que é interessante como fonte de energia é absorvido. O sifão inalante termina com a boca, que serve por uma grande faringe, repleta de fendas branquiais. Abaixo dela podemos verificar as gônadas mais o estômago, onde o alimento é digerido. O poro genital responsável pela liberação dos gametas fica logo bem pertinho do ânus. Mais para o alto nós notamos um gânglio nervoso, bem próximo àquilo que se conhece como sifão exalante, que é a abertura de saída da água. Observando a larva, já percebemos que algumas estruturas do adulto já estão presentes aqui. Os cefalocordados englobam os anfioxos, animais que têm de 5 a 10 centímetros de comprimento, que passam o dia enterrados na areia, somente com a região anterior desenterrados, e saem à noite em busca de alimento, nadando, flexionando o seu corpo. Depois tornam a se enterrar na areia. Os anfioxos, que têm o corpo achatado lateralmente, levam esse nome por conta de apresentarem as 2 extremidades afiladas, e são conhecidos como cefalocordados pelo fato da notocorda se estender desde a região da cabeça até a extremidade posterior. Eles apresentam corpo transparente, mostrando as estruturas musculares em forma de V deitado, estruturas que nós conhecemos como somitos. Apresentam fendas branquiais faringianas, em torno da boca tem cirros que movimentam-se de modo a promover um fluxo de água pelo corpo desses animais. A água contendo alimento em potencial segue para uma cavidade conhecida como átrio. Os nutrientes são assimilados e encaminhados para o estômago, onde o alimento é digerido, e segue para o intestino, onde ocorre a absorção. Os materiais inaproveitáveis são expulsos pelo ânus. O anfioxo se reproduz sexuadamente. Quando as gônadas estão maduras, elas se rompem, liberam os gametas para a água,
e na água ocorre a fecundação. Assim como nos urocordados, o desenvolvimento é indireto, ou seja, há uma fase larval. Os craniados são animais que apresentam uma caixa craniana, que apresentam um crânio, uma estrutura que abriga os órgãos do encéfalo, bem como os órgãos sensoriais relacionados ao olfato, visão, equilíbrio e audição. Os craniados apresentam ainda vértebras, com exceção do animal conhecido como peixe-bruxa. Os craniados que apresentam vértebras são conhecidos como vertebrados. As vértebras podem ser formadas por peças cartilaginosas ou ósseas. Os primeiros craniados surgiram há cerca de 500 milhões de anos atrás, 480 milhões de anos, para ser mais preciso, eram todos eles aquáticos, marinhos, e deram origem a dois grupos de organismos. O primeiro, animais que eram bem semelhantes aos peixes-bruxa atuais, e outros deram origem aos atuais vertebrados. O vertebrado ancestral deu origem a dois grupos. Um deles originou as lampreias atuais e outro deu origem aos animais mandibulados. Os vertebrados mandibulados, também conhecidos como gnatostomados, originaram dois grupos de animais. Os condríctes, que são os peixes cartilaginosos, e os osteites, que são os peixes ósseos. Os osteites diversificaram-se em dois grupos, os peixes com nadadeiras raiadas ou radiais e os peixes com nadadeiras carnosas. Os craniados podem ser monóicos ou dioicos, ou seja, podem ser hermafroditas ou de sexos separados, podem apresentar ao longo do seu desenvolvimento uma larva, ou seja, podem apresentar desenvolvimento indireto, ou essa larva pode não estar presente. Por exemplo, muitos peixes e anfíbios apresentam estágio larval. Aves e mamíferos não têm larva. Podem apresentar fecundação interna ou externa. Fecundação externa é comum em animais que vivem na água. Podem ser ovíparos, quando os organismos jovens se desenvolvem no interior de um ovo, vivíparos, quando os organismos se desenvolvem, quando o desenvolvimento embrionário ele segue no interior do corpo da mãe, e os animais vivíparos lecitotróficos, que são aqueles que se desenvolvem no interior de um ovo, mas esse ovo permanece no corpo da mãe até que esses organismos completem toda a sua formação. Matar não é tão grave como impedir que alguém nasça, tirar a sua única oportunidade de ser. Nada é mais terrível do que não ter nascido.